Olá a todos, bem-vindos ao episódio 6 do Gabinete RP. Já sabem que isto é o tipo de podcast onde falo sozinho na expectativa de que possa ajudar quem está desse lado. Isto não é mais do que um conjunto de reflexões próprias. Eu vou juntando aqui as minhas tralhas ao longo da semana, os meus apontamentos, as minhas notas, e este podcast vai servir para falar sobre um bocadinho de tudo. Desde política, performance individual, performance coletiva, gestão de equipas, sociedade, negócios, mercado imobiliário, mercado das empresas, enfim. No fundo, é aquilo que acaba por fazer parte do meu dia-a-dia e sobre o qual eu possa ter uma opinião e possa ter que desenvolver uma opinião. Lembrem-se que eu comecei este podcast com o objetivo de articular um bocadinho melhor as ideias que vou anotando ao longo da semana, porque senti essa necessidade, que é, tenho muitas ideias soltas e depois acabo por não as conseguir consolidar, e aqui eu tenho um espaço seguro que me permite consolidar essas ideias, articular as ideias e estruturá-las um bocadinho melhor. Portanto, isto é quase como se fosse o meu blog pessoal, mas em formato podcast. Hoje, o título do episódio 6 do Gabinete RP é: temos uma bolha imobiliária? Ponto de interrogação. E trouxe este tema porquê? Porque ao longo dos últimos meses tenho constantemente visto este tema ser trazido para cima da mesa. Temos uma bolha imobiliária, temos uma bolha imobiliária, temos uma bolha imobiliária, e depois, quando preciso que me apresentem um argumento para eu compreender o porquê, porque admito que sim, que possa existir, o argumento normalmente é: temos uma bolha imobiliária porque os preços estão muito altos. E porque nunca estiveram assim e porque as pessoas não vão conseguir continuar a pagar estes valores. Há pelo menos 7 ou 8 anos que as pessoas não conseguem pagar estes valores e efetivamente continuam a pagar. Não me perguntem como. Não sei se falsificam recibos para aceder a créditos, não sei se fazem part-times para conseguir majorar os créditos. O que é facto é que nós vemos o imobiliário a evoluir e continuamos a ver as pessoas a comprar. E depois vamos vendo aqui meia dúzia de pontos de responsabilização. Ora são os imigrantes pobres, ora são os imigrantes ricos, ora são os investidores estrangeiros, ora são os fundos de investimento, ora é a falta de construção, ora é isto, ora é aquilo. E a minha primeira reflexão aqui, e volto a dizer, eu não sou de todo um especialista de estatísticas imobiliárias, isto é a minha partilha porque trabalho com imobiliário todos os dias e falo com muita gente. A realidade que eu conheço melhor é aqui do mercado da região de Leiria, mas também vou falando bastante com players na área de Lisboa e do Porto. E a primeira ideia é, independentemente das causas que levaram ao aumento desmedido do imobiliário ao longo dos últimos anos, efetivamente nós continuamos a ter mais procura do que oferta. Isto parece mais ou menos claro para toda a gente. E ao longo dos últimos anos fui-me apercebendo aqui de 3 ou 4 pontos críticos que levaram à evolução do mercado imobiliário, e recordo que isto é só uma reflexão pessoal, não é sequer uma convicção, muito menos um desejo. E há aqui 2 pontos principais. O primeiro já toda a gente detectou, não é um milagre, não é novidade para ninguém, nem é um milagre descobrir esta informação, que é a diminuição drástica da construção. E eu recolhi aqui algumas estatísticas. Em 2005 nós tivemos 69 mil fogos construídos, em 2013 26 mil, portanto ainda assim com uma redução de 24% face a 2012. Em 2015 nós tivemos 9 mil fogos construídos. Portanto, reparem, em 2005 69 mil fogos, em 2015 9 mil fogos. Eu admito que estas estatísticas possam não estar tão exatas como deviam, mas dá para, mais milhar, menos milhar, dá para perceber a ideia. Em 2025 temos 13.500 fogos licenciados entre janeiro e abril. Em 2024 tivemos a construção de quase 30 mil fogos, ainda assim muito aquém daquilo que era expectável no início dos anos 2000. A lógica aqui houve muita construção no início dos anos 2000, até à crise do subprime. A crise do subprime arrebentou completamente com praticamente todas as construtoras pequenas e médias, até as grandes, na verdade. Portanto, isso justifica a queda substancial da construção. Ora, se nós temos aqui uma queda de construção que foi mais ou menos regular ao longo de muitas décadas e
e se mantivéssemos o nível de procura, já iríamos ter uma certa adulteração dos preços do mercado. O problema é que nós também tivemos uma adulteração do lado da procura. Ou seja, nós diminuímos a oferta e aumentámos a procura. E onde é que entra aqui o aumento da procura? Fiz este exercício que foi perceber qual foi o aumento de imigrantes em Portugal. Não vou minimamente dedicar pensamentos se são imigrantes pobres ou ricos ou de um país ou do outro. É irrelevante. É, na verdade, irrelevante se são imigrantes ou não. Pensem que são mais pessoas a viver em Portugal. É irrelevante de onde é que vem. E em 2022 nós tínhamos 782 mil residentes estrangeiros. Em 2023 tínhamos entre 1,1 a 1,3 milhões. No final de 2024, os dados provisórios indicavam 1.546.000 imigrantes residentes legalmente em Portugal. E por isso quase que quadriplicaram o número de imigrantes de 2017. Esta população representa mais ou menos 14% da população portuguesa. Este parece-me um dado muito honestamente irrelevante. Aquele em que eu me foco é nós quadriplicámos a população imigrante entre 2017 e 2024. Volto a dizer, é irrelevante se são imigrantes ou não. Imaginem pessoas. Portanto, nós colocámos mais 1,5 milhões de pessoas em Portugal entre 2017 e 2024. Não creio que a saída de portugueses, a saída de residentes consiga minimamente equilibrar esta estatística. Aquilo que é importante termos aqui em consciência é, se nós temos mais 1 milhão de pessoas a viver em Portugal num curto espaço de tempo, estamos a falar aqui 7, 8 anos, é óbvio que isso adultera o mercado imobiliário. Ponto. Mais, este 1,5 milhões de pessoas são pessoas que vêm para viver em Portugal. Isso significa que há uma especial disrupção no mercado habitacional. Ora, quando nós juntamos as duas coisas, baixa oferta e aumento da procura, é óbvio que o resultado é este. Agora, nós temos um problema em mãos, a parte da imigração, a expectativa é de que pelo menos seja atenuado o aumento da procura, pelo menos com as novas medidas do último governo, e falo do governo PSD à altura em que estou a gravar este episódio, porque acabaram com a manifestação de interesse, e significa que à partida haverá um menor fluxo de entrada de imigrantes, também as questões à volta do reagrupamento familiar, que enfim, nem vou pronunciar porque acho que são muito infelizes da forma como foram elaboradas, mas isso significa que vai haver pelo menos uma estabilização do lado da procura. Do lado da oferta, talvez comece a haver aqui algum tipo de aceleração, ainda assim nós continuamos muito aquém. E uma coisa é certa, o aumento que já se deu no preço do imobiliário não vai ser revertido. Okay? Isso não vai acontecer. É como a inflação por ocasião da Covid. O esparguete aumentou, já não vai voltar para trás. O óleo alimentar aumentou, já não vai voltar para trás. Os cereais aumentaram, já não vão voltar para trás. E aqui é exatamente igual. O aumento do preço do imobiliário nos últimos anos não vai seguramente voltar para trás. Acredito que haverá aqui um abrandamento no mercado. Sim, acredito que sim. Mas o abrandamento existe comparado com a aceleração desmedida que existiu ao longo dos últimos anos. E isto agora é um bocado, esta minha ideia é um bocado aquilo que os políticos fazem, que é as pessoas dizem na rua, que é zero estatísticas, zero fundamento naquilo que estão a dizer, é só uma percepção, e a palavra percepção está na moda, portanto eu vou utilizá-la. A percepção com que eu fiquei, e eu trabalhei muito com o mercado de imigração, é que quando uma família imigra para Portugal, tal como uma família portuguesa que emigre para o estrangeiro, quando emigra para vir para Portugal, quando sai do seu país para vir para Portugal, vende tudo o que tem. E por pouco que seja o que tem no seu país, quando chega a Portugal, está provavelmente mais capitalizado e familiarmente mais frágil e necessitado do que a esmagadora maioria das famílias que já cá estão, independentemente de serem portuguesas ou não. E essa especial necessidade e fragilidade, combinada com uma pequena capitalização, basta pensar em que uma família que venha, por exemplo, do Brasil
e que traga 15 ou 20 mil euros no bolso porque vendeu tudo o que tinha no Brasil e vendeu, se calhar, ao desbarato, chega aqui e 20 mil euros, se calhar, representa mais poupanças do que a esmagadora maioria das famílias tem. Ora, uma família que chega, que não tem onde habitar, não tem família cá que os possa suportar, eventualmente tem amigos e uma comunidade que os pode ajudar, mas que, se calhar, não lhes consegue oferecer habitação. O que é que faz? Quando se vê deparado com uma renda que é 20% ou 30% acima o preço de mercado, mas é aquilo que está disponível no imediato, vai pagar esse valor de renda. E isto repetiu-se sucessivamente. Volto a dizer, é a minha percepção pelo meu trabalho com o mercado de arrendamento, porque também trabalhei cerca de 1 ano e meio a 2 anos, entre mais ou menos 2018 a 2020, trabalhei muito com o mercado de imigração, trabalhei muito com o mercado de indianos e paquistaneses, sei lá, eu ajudei, era o meu trabalho, centenas de indianos e paquistaneses e também alguns brasileiros, e portanto fui também trocando algumas ideias com eles e havia claramente esta necessidade. Nós chegámos a um país, temos uma necessidade de habitação, temos uma necessidade de estabilizar as nossas famílias, temos dinheiro no bolso, sabemos que esta renda é cara, mas temos que viver em algum lado. E portanto, isto, para além do aumento natural da procura, é uma procura que também vem adulterada porque vem frágil. Portanto, nós estamos a falar se calhar de 1,5 milhão de pessoas que chega, se calhar estamos a falar de 300 ou 400 ou 500 mil que vem especialmente necessitada e especialmente fragilizada para encontrar habitação no imediato e que compete com armas que são, a palavra certa não é injusta, ok? Não são armas injustas, são armas desiguais, ok? Injusto é ter que deixar a sua vida para trás à procura de uma vida melhor, sei que é injusto. Isto provoca uma adulteração no mercado, isto é a minha visão. Depois, para não bastar este tipo de adulteração do mercado, e eu não acredito muito honestamente no impacto que alojamentos locais têm no mercado e investidores estrangeiros e etc, porque sei que os existem, sei que têm um poder de compra muito maior do que as famílias tradicionais, só acho que não tem expressão, isto é a minha visão. É um bocado como a história dos vistos gold. Ok, não vamos discutir o mérito dos vistos gold, não vou trazer essa discussão para aqui, mas notoriamente não tem expressão quando nós estamos a olhar unicamente para a lei da oferta e da procura em quantidade. Os vistos gold não têm expressão, ponto. E como se já não bastasse esse desencontro de dinâmicas, com uma redução clara da oferta e um aumento claro da procura, ainda vamos tendo aqui algumas bombas para o meio. Nomeadamente, e também não vou pronunciar sobre o mérito da medida, vou pronunciar sobre as consequências que daí advieram, isenção de IMT em imposto de selo e financiamento a 100% para jovens até aos 35 anos. Eu estou a gravar este episódio em setembro de 2025. Em junho ou julho, vi uma estatística, acho que foi em julho, vi uma estatística que dizia que no primeiro semestre de vigor da medida do financiamento a 100%, 65% dos créditos à habitação, repito, 65% dos créditos à habitação tinham sido créditos com financiamento a 100%, com a garantia do Estado. O que é que isto significa? O financiamento a 100% traduz-se na possibilidade de pessoas que não tinham os 10% entrarem na corrida. Pessoas que não tinham os 10% para comprar um imóvel, de repente, ou seja, não faziam parte da procura, da dinâmica da procura, porque estavam fora do jogo, de repente passam a estar dentro do jogo. E aí temos o quê? Mais uma adulteração do lado da procura, portanto temos mais uma pedrinha, vamos imaginar que isto é uma balança. Ora, se deste lado eu tenho a oferta, e a oferta claramente estava aqui, não é? Muito menos pesada, e a procura aumentou com base, imagino eu, com o aumento da imigração, quando nós metemos aqui a isenção de IMT imposto de selo e o financiamento a 100%, fazemos isto à balança. Que é óbvio que aquilo que estamos a fazer é adulterar o mercado. A isenção de IMT imposto de selo ajudou a colocar algumas pessoas na corrida. Porquê? Porque havia muita gente. Temos que pensar nisto, que é... Isto é bastante complexo.
Os imóveis tinham um valor médio de, vamos imaginar em Leiria, um T2 tem se calhar um valor médio de 230 mil euros. 230 mil euros já é um valor relevante de IMT Imposto de Selo. Se calhar havia pessoas que tinham literalmente os 25 mil euros dos 10% que precisavam, mais registros e avaliações e aberturas de crédito e etc. Portanto, 25 mil euros era o que tinham, mas depois não tinham para pagar os impostos. Faltava ali um bocadinho para conseguir pagar os impostos. Se nós estivermos a falar de imóveis de 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700, etc., é óbvio que quando vem a isenção de IMT Imposto de Selo, o que é que estas pessoas pensam? Eu não tinha os 10% mais os impostos, mas agora que não preciso dos impostos, só preciso dos 10%, mesmo que não tenha o financiamento a 100%. Portanto, logo aqui, coloquei algumas pessoas em jogo que estavam fora de jogo para aquele tipo de imóveis. E, de repente, para as outras pessoas que estavam completamente fora de jogo, o que é que eu faço? Toma lá a isenção de IMT Imposto de Selo e toma lá ainda o financiamento a 100%. Isto significa que com poucos milhares de euros tu consegues comprar um imóvel de 300 mil, 400 mil, meio milhão. E aqui surge um novo nível de discussão que foi o que surgiu na altura. Rafael, a maior parte das pessoas não vai conseguir financiamento a 100% para esses valores. Porque não tem salários para pedir um empréstimo para 300 ou 400 mil. Certo. O problema é que é bastante fácil enganar o sistema. É bastante fácil conseguir fazer meia dúzia de macacadas com os recibos de vencimento e majorar IRS e passar uns recibos verdes e etc. E, mais uma vez, na lógica do as pessoas dizem na rua, vi isto acontecer demasiadas vezes nos últimos meses, não em contexto profissional, porque não ia permitir que isso acontecesse, mas num contexto pessoal, vi isso acontecer demasiadas vezes, ou vezes suficientes para me fazer perceber que isso é um problema do sistema. Enfim, portanto, chegamos aqui a um ponto em que a única conclusão que eu consigo retirar é não temos uma bolha imobiliária, por uma razão simples. Nós ainda não conseguimos estabilizar a procura, eu acho que ela só vai começar a ser estabilizada agora, em que os primeiros meses de financiamento a 100% já foram, e portanto as coisas agora começam a estabilizar. As primeiras pessoas que precisavam mesmo desse tipo de mecanismo já o tiveram. À partida ele vai se traduzir até ao final de 2026 em alguns financiamentos. A medida prevê que vai estar em vigor até ao final de 2026. Vamos ver se há plafond nos bancos para isso. Notoriamente, para quem olha para os asking price dos imóveis para o tipo de pessoas que têm financiamento a 100%, claramente o asking price evoluiu e bem nos últimos 6 a 10 meses, claramente. Claramente motivado também por este novo perfil de comprador que pensa, o banco dá-me este dinheiro e dá, mais 30 ou 40 mil euros significa mais 100 euros ou 200 ou 300 na minha prestação, eu prefiro dar mais 20 ou 30 ou 40 mil se o banco me emprestar e consigo competir com o resto das pessoas que estão à procura. E por isso, a minha visão é não temos nenhuma bolha imobiliária. Nós não vamos ter capacidade de retomar tão rápido a construção de 70 mil fogos por ano, não vamos. O simplex urbanístico não fez grande coisa pela construção desde o início de 2024. Há muita coisa boa nessa lei, sem dúvida, mas acho que trouxe mais dúvidas do que certezas, isto também muito em conversas trocadas com arquitetos e com profissionais do foro urbanístico. Portanto, nós não vamos conseguir retomar uma velocidade de construção semelhante à que tínhamos no início dos anos 2000, e depois nós temos sensivelmente 800 mil fogos devolutos em Portugal, e há que pensar uma coisa, que é, com toda a segurança, pelo menos 500 mil desses fogos são imóveis de heranças. E ninguém consegue fazer absolutamente nada com imóveis de heranças, a menos que os herdeiros estejam de acordo ou que pelo menos um dos herdeiros desplete um processo de inventário que demorará alguns anos até colocar aquele imóvel no mercado. O que é que isto significa? Nós não precisamos, na minha visão, de construir necessariamente astronomicamente mais. Nós só precisávamos de motivar suficientemente a remodelação do parque habitacional, e o problema é que depois nós aqui confrontamos o direito à propriedade privada com o planeamento nacional habitacional e uma crise dramática que é a crise da habitação. E por isso é óbvio que me deixa preocupado eu ver tanto imóvel devoluto que eu sei que o Estado não vai conseguir fazer nada.
não vai porque não quer. Há casos em que notoriamente haveria planos previstos na lei, planos de expropriação com uma eventual reabilitação para reorganizar a cidade ou o que fosse. Eu lembro de pensar isto a primeira vez por causa da Marinha Grande. Eu cresci no centro da Marinha Grande até aos 5, 6 anos e os meus avós tinham lá comércio, os meus tios também. Eu lembro-me de eu e os meus primos não podermos sair à rua na zona histórica da Marinha Grande porque era um movimento louco. E de repente eu deixei de viver na Marinha e voltava só para férias de Natal, férias da Páscoa, às vezes no verão, etc. E cada vez que voltava à cidade, no centro estava mais deserta. E estava naquela altura como está agora. Portanto, eu tenho 29 anos, isto significa que nos últimos 20 anos foi assim. O centro da cidade foi-se desertificando e eu lembro-me de pensar e ter esta conversa com o meu avô pela primeira vez para aí aos 14 ou 15 anos, que era, ainda sem ter mínima noção como é que funciona o sistema legal de expropriação. E a minha ideia era a Câmara pegar no dinheiro que tinha, se fosse preciso endividar-se, expropriar todos os imóveis que estivessem devolutos no centro da Marinha Grande, os que fossem comerciais lançavam projetos de instalação de marcas com provas dadas, com isenções de IMI durante 10, 15, 20 anos e eventualmente reduções de outros impostos municipais e taxas municipais que estivessem associadas, e nos imóveis habitacionais. Naquela altura eu não tinha essa visão, porque não tínhamos o problema habitacional que temos agora, mas lembro-me de falar com o meu avô sobre vender os imóveis abaixo do custo de mercado, quase numa ótica de custos controlados, para, no fundo, repovoar aquela zona centro da Marinha. Isto foi para aí há 15 anos. A minha visão hoje não anda muito longe. Eu que não tenho de todo uma visão muito alinhada com propriedade nacional e expropriações e tomadas de posse forçadas e etc. É óbvio que quando ando no centro de qualquer cidade e vejo prédios a cair aos bocados e penso, aqui existem 50 herdeiros, e é óbvio que se um disser eu não faço nada, os outros também se veem um bocado entalados, é óbvio que eu penso, alguém tem que fazer algo, e esse alguém neste caso é o Estado. O Estado não deve intervir em tantas coisas como intervém, e nas coisas em que deveria intervir acaba por não conseguir intervir, ou não querer intervir, ou... Eu acho que não é tanto o querer, porque nós falamos muito no Estado quase como se fosse uma pessoa, não é? Com uma cabeça e uma ideia e vontade própria de tomar decisões no imediato, quando isso não corresponde à verdade. É uma máquina muito pesada, com muitos tecidos de decisão, com muita coisa envolvida, e enfim. Portanto, estas razões que eu expus aqui levam-me a crer que não temos uma bolha imobiliária, que o aumento dos preços, ainda que mereça reflexão, foi um aumento de preços perfeitamente sustentado não pela capacidade de compra dos portugueses, mas sustentado na ótica em que tem razões por trás. Essas razões parecem mais ou menos óbvias a toda a gente, depois com microfenómenos aqui e ali é um facto. Admito que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto tenham aquecido mais do que aquilo que se justifica. No entanto, num panorama geral, acho que não temos uma bolha imobiliária e eventualmente ouvirei este podcast com muita atenção caso o mercado venha a arrebentar, porque não tenho claramente conhecimentos técnicos suficientes, a única coisa que tenho são opiniões. E este episódio foi isso mesmo, um episódio um bocadinho diferente, trouxe aqui um bocadinho mais de estatísticas, vou tentar trazer mais alguns episódios destes. Recordo, eu não sou de todo, não sou um avaliador imobiliário, não sou um comentador na área imobiliária. Isto que eu estou a partilhar convosco tem por base a minha visão pessoal, nada mais, e portanto deixo aqui quase aquilo que fazem os influencers da área financeira. Isto não é um conselho financeiro, neste caso isto não é uma opinião para levarem para os vossos investimentos pessoais e etc. Isto é apenas uma visão pessoal que estou a partilhar no meu podcast para rever daqui a uns anos e eventualmente pensar as idiotices que poderia dizer. Por isso, malta, obrigado por estarem desse lado. Obrigado a quem tem acompanhado, obrigado a quem já me deu feedback, porque na altura em que estou a gravar este episódio, estranhamente, já tive aqui 3 pessoas a dar-me feedback muito positivo, muito bom, e agradeço imenso por isso. Portanto, fiquem desse lado, partilhem o podcast com quem possa ser útil. Obrigado pela vossa dedicação a ouvir e a partilhar a vossa opinião comigo, e conto convosco para ouvirem o próximo episódio. Um abraço a todos, beijinhos, fiquem bem.